E aí, galera, tudo bem? Como a gente tinha prometido, então, hoje, segunda-feira, 19 horas, pontualmente, pontualidade britânica, estamos aqui para fazer mais uma live, né? Uma das tantas lives que a gente está fazendo nesse período de quarentena. Segunda passada a gente falou de um assunto mais, digamos, sério, assim, que foi com o professor Gustavo de Moraes, o doutor em economia, professor da PUC, que falou sobre as consequências do coronavírus, dessa crise do coronavírus depois, né, com a nossa economia, quais vão ser as consequências, questão de desemprego, questão de PIB caindo, enfim, o professor Gustavo deu luz para a gente e colocou algumas questões para a gente refletir e pensar no que vai ser o amanhã depois desse coronavírus. Foi uma live bem bacana, com muita gente participando, com boa audiência, falando sobre essa questão da economia. Depois, na quinta, a gente teve com o Antônio Sacomori, o diretor de TV, falando sobre essas questões envolvendo comunicação e marketing político no meio dessa questão toda do coronavírus, né? A gente tinha feito com o Haroldinho Santos antes também, falando com o Francisco Luft, lá de Manaus, dando parecer de como está lá no norte do país a questão do coronavírus. Então a gente está fazendo várias lives ao longo desse período de quarentena para fazer uma conexão do coronavírus com as diversas questões que afetam o nosso dia a dia, né? Mas hoje a ideia é fazer algo um pouco diferente, é fazer algo mais leve, algo mais tranquilo, algo mais, digamos assim, um assunto que todo mundo curte, pelo menos muitas pessoas gostam, que é futebol e o rock, a música jovem, o rock and roll, né? E eu convidei um grande amigo, um jornalista muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, colega de profissão, narrador de primeira linha, Daniel Oliveira, meu colega dos tempos de Unicinos, para trocar uma ideia sobre isso, para a gente falar sobre futebol e rock and roll em tempos de quarentena. Nós que estamos trancados aqui dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, estamos completamente trancafiados dentro de uma gaiola que são as nossas residências. Vamos chamar o Daniel então para bater um papo com a gente. Ele já está nos aguardando. Temos muita coisa para falar com ele sobre futebol e rock and roll. Daniel, cadê você, Daniel? Estamos aí. Daniel. E aí, meu velho, tudo bem? Tudo bem, bacana. Sabe que eu estou sempre te acompanhando aí, né? E eu acho bacana essa iniciativa aí da gente poder trocar uma ideia, trocar algumas experiências aí. Estou aqui no local em que eu faço os meus vídeos do canal do YouTube, né? Deixa eu mostrar para a galera aqui, tá aqui algumas das camisas. Deixa eu só dar uma destravada aqui, Nelson, que a coisa vai no improviso. Eu estou num tripé aqui, né? Então, vou dar uma destravada aqui, que tá mesa de áudio aqui. E aqui tem um microfone, que é o microfone condensador, que é o que eu uso aí, né? Mas, hein? Vamos cumprimentando o pessoal que está na live com a gente aí, o Nani Naraldi, a Aline Menezes, a Carol, a Lúcia Haas, quem mais está com a gente aqui? Vamos ver o Kael Baruch, vamos ver quem mais. Fábio Campos, Juliano Roxo, Grace Vargas, por aí vai. Pessoal, pode entrando, pode interagindo com a gente, pode mandando sua pergunta, seu comentário, sua crítica, enfim, a live ela é aberta para todo mundo. Pode meter pau e cornetear, tanto a mim quanto o Daniel. Isso aí. Tranquilo. Sem cara, mimimi, já tem mimimi demais, né, cara? Não, demais, cara, demais. Acabei de ver uma coletiva agora dos ministros lá, que eu vou te contar, estão fritando o ministro da Saúde, cara. Estão fritando, coitado do cara. Mas é óbvio que vão fritar, é o que está dando certo, né? Pô, cara, diluir o cara no meio de 50 ministros, assim. Então, o único cara que tá falando a coisa certa e diluíram ele no meio de mais 50 lá. Então, enfim, tá feia a coisa, cara. Mas a ideia, Daniel, é a gente não ficar falando de coisa hoje não focar em coisa pesada, cara. Vamos falar de assunto bacana que é futebol e rock, cara. Claro, primeira coisa, deixa eu te pedir aí, ver se a live tá no meu perfil também, que agora eu não consigo conferir aqui. Vamos pedir para a nossa assessoria aqui, a nossa produção. Vamos pedir para a nossa produção aqui verificar se a live está no perfil do Daniel. Assim que eu tiver essa informação, já te repasso, Daniel. Cara, a ideia então é começar. Eu acho que é importante a gente fazer dar uma contextualizada, né, cara? Porque é inerente, a gente tem que falar um pouco disso, da questão do coronavírus, da questão da crise sanitária e tal, cara. Na tua opinião, cara, o que... Ó, estão me informando aqui que tá no teu Insta, tá, Daniel?
tá no teu Insta, cara. Beleza, beleza. Já tá. A produção aqui foi rápida e já me informou aqui que tá Ó tudo a patroa aí, ó, também a Ana. Beijo, baixinha, Beijo. tá aí com a gente também. A produção é minha patroa também. Beijo pra ela que tá nos ajudando. Aqui eu tenho o staff é ela e o meu enteado também, né? Tamo bem de produção, então, né, cara? É. Cara, na tua opinião, velho, vamos começar. O que tu acha que esse coronavírus vai impactar no futebol, cara? Porque, assim, ó, parou o campeonato, tem essa questão da renegociação dos contratos dos atletas, que tá dando muito pano pra manga. É possível a gente prever o que vai ser do futebol depois que essa crise terminar, cara? Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso no YouTube, porque já começa a acontecer um fenômeno que ele é interessante, tá? Quem puder acompanhar, canal Narrador Daniel Oliveira, tá lá no YouTube, falando justamente sobre isso. A gente está vivendo uma fase, que ela é uma fase que vai mexer na vida de todos nós, né, Nelson? Não adianta. Isso é fato, né? O prejuízo, ele já foi formado, por mais que tente agora se voltar gradativamente à rotina, que já começa por aí, né? Não vai se liberar tudo de uma vez só, a gente ainda vai viver sob o impacto que essa pandemia está trazendo e os reflexos na economia, né? E assim como a gente já vai tendo a dificuldade agora, isso é uma coisa que me impressionou, eu estou indo meio assustado para o supermercado, né? Mas enfim, né? A gente tem que fazer as compras e tal, já estou notando alguns reajustes em produtos que até não eram tão caros assim, né? Se você hoje for comprar um alvejante, que é hoje um produto essencial para limpar a casa, né? Para dar uma higienizada e tal, ele é um produto que aumentou de preço, né? Então, quando a gente fala assim, ó, nós temos que ajudar o pequeno empresário, o microempresário, perfeito. Pô, sou o primeiro a fazer isso. Agora, é meio que tropa de elite, né? Eu quero te ajudar, mas para eu te ajudar, tu tem que me ajudar a te ajudar. Se começar a aumentar o preço, não vai dar certo, né? Então, claro, a gente vai sofrer com isso e o futebol, que não vive numa bolha, embora, né, um percentual, ele é baixo no universo, por exemplo, do futebol brasileiro, né, de jogadores que ganham bem hoje. Basta ver que mais de 90% dos atletas são jogadores que não estão jogando em clubes grandes e que não são jogadores, eu não vou dizer bem-sucedidos, tá? Não é esta a expressão que eu quero usar, mas são jogadores que de repente não tiveram sorte na carreira, né, por uma série de questões, e que vivem de uma remuneração que ela é diferente, é uma outra realidade. Então isso vai impactar o torcedor que consome futebol, porque é natural que ele deixe hoje de pagar, de repente, a mensalidade de sócio, né, por Sim. não poder realizar a atividade dele, principalmente quem é autônomo, né? Isso vai implicar na própria realidade dos clubes, né? Eu vejo assim, puxa, que legal, os jogadores foram sensíveis a esse processo. Só um pouquinho, cara. O cara que ganha 1 milhão por mês, se ele não for sensível numa hora dessas, ele vai ser quando? O que me preocupa não é o jogador do clube grande, me preocupa é o jogador do clube pequeno. E a gente está vendo aí, o Glória de Vacaria, por exemplo, agora dispensou os jogadores. Já aconteceu com Pelotas e com Novo Hamburgo. Então tu não sabe o que... Teve a questão do Santo André também, lá em São Paulo, né, Daniel? E também dispensou os jogadores. Teve jogador até, se não me engano, centroavante, que foi contratado pelo Sport Recife. E já está até treinando, já está indo para Recife para treinar. Então, isso é uma consequência do coronavírus, né? E em cima desse vídeo eu fiz o seguinte, Nelson, eu coloquei alguns nomes que o pessoal não estava falando, mas que são jogadores que foram apresentados, que foram oferecidos, alguns até falaram, mas vou citar o caso de um jogador aqui, o Biglia, que é um jogador super conhecido, está no Milan, argentino. Esse jogador há 3 semanas foi oferecido para o Grêmio. Né? E aí tem uma série de outros jogadores, Nicolás Domingues, por exemplo, que é muito bom jogador, 21 anos, um jovem, mas é um jogador que vale hoje 17 milhões de euros. Quer dizer, uma coisa absurda. Você pega o Facundo Ferreira, que é outro bom jogador também, está jogando no Espanhol, é jogador do Benfica, 4 milhões de euros. Então, isso vai mexer, vai impactar com o futebol mundial. Esse não é um fenômeno só do Brasil. E ao mesmo tempo que hoje
os empresários chegam e oferecem esses atletas, você consegue contratar por um valor menor. Mas aí eu pergunto, você tem dinheiro com esta parada para contratar, mesmo que seja num valor melhor, um atleta desse naipe? O jogador vai ter que se submeter. E muitos querem sair, principalmente da Itália e da Espanha, porque são dois grandes centros, né? São dois polos de alto índice, né? de contaminação do coronavírus. Então, o que vai acontecer? Os jogadores eles vão ter que se submeter a uma realidade. Só que, se o futebol brasileiro não mudar diante do quadro que a gente tem hoje, é inadmissível, né, que um universo de grandes clubes que nós temos, apenas 3 sejam clubes, eu não vou dizer que são bem administrados, mas são clubes que financeiramente vivem uma situação diferente. Flamengo, Palmeiras e Grêmio. O Internacional, com a gestão que eu entendo que ela é muito positiva do Marcelo Medeiros, está tentando se reajustar. E isso é um processo que vai levar muito tempo pelo que fizeram com o clube. Então, o futebol vai ter que mudar nesse aspecto aí. Outra coisa, nós temos estádios modernos. Que bom que a gente tem essa realidade. Só que tem um detalhe, esse tipo de estádio gera custo. Você já não vai ter mais o mesmo custo de bilheteria de uma forma imediata, porque os jogos no Brasil, eles podem voltar a disputas com portões fechados. O Campeonato Baiano é um exemplo. O Campeonato Baiano pode até começar antes que os demais, mas com portão fechado. Se fala nisso acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em relação ao Campeonato Brasileiro. Então é um problema, né? Pode, cara. Futebol com portão fechado é totalmente sem sentido, né, cara? Sem sentido. Sem sentido. E para a dupla Grenal, Daniel, qual é a tua perspectiva, cara, em relação a essa questão do coronavírus? Como tu mesmo disseste, aí o Grêmio está numa situação administrativa e financeira um pouco melhor que a do Inter, né? O Inter está em um processo ainda de remobilização, podemos dizer, apesar que eu acho que esse discurso do Inter está sendo reconstruído, já está meio que, sabe, não, mas... já passou, cara. Mas o baque foi forte, e o Marcelo Medeiros vem fazendo uma boa administração do ponto de vista administrativo e financeiro e com o time também. Como é que tu vê essa questão aí? Para o Inter, me parece que é pior essa parada para o Grêmio, né? Eu tenho assim, eu tenho a ideia de que a parada ela tem 2 questões que elas são importantes, tá? A parada, ela não é boa para o Inter no aspecto financeiro. Porque, né, o Inter está numa situação inferior em relação a esta condição. E a parada do Grêmio, ela é ruim no aspecto técnico, né? Mas eu não quero dizer que as questões do Grêmio, por exemplo, elas não respinguem nas finanças. O Everton é um jogador que dificilmente agora vai ser negociado. PP, né, que surgiu um interesse, dificilmente vai ser negociado. E o outro jogador é o Matheus Henrique, que causou uma boa impressão, mas que a gente não sabe ainda, né, se haverá realmente a perspectiva de negociar, porque a tendência é, inclusive, que os clubes deem uma segurada nessa reformulação que sempre acontece de uma forma mais pesada no futebol, em relação ao nosso calendário, na metade do ano aqui, né? Então, acho que isso vai impactar bastante. Eu estou vendo muito nome, tem alguns grupos no Twitter, o pessoal falando de futuras contratações do Grêmio. Cara, não tem nada. E o Grêmio agora não vai pensar em contratar, mesmo estando financeiramente numa situação melhor. Não é hora para isso, não se sabe o que vai acontecer, nem a forma que vai acontecer. A Libertadores está para começar agora no começo de maio, mas ninguém garante que ela vai começar. E ela pode começar, inclusive, com o portão fechado, né? Até, Daniel, o próprio professor Gustavo, lá que eu entrevistei semana passada, o professor de economia da PUC, fazendo uma analogia com isso, ele me disse, ele falou o seguinte, cara, depois dessa crise, totalmente incerto em relação a emprego, em relação ao futuro. Tu compraria um automóvel ou uma casa? Não compraria, cara. Tu não faria uma conta alta dessa. E isso vale para o futebol. Tu contrataria um jogador a peso de ouro, milhões de euros, milhões de dólares, logo depois dessa crise? Não, cara. Não vai contratar. Inter e Grêmio não vão fazer contratações. Se o torcedor está esperando alguma coisa, alguma contratação de impacto, isso não vai vir, cara. Não vai vir. É o que temos para o momento ali e é aquilo ali que vão jogar. Se não perder jogadores, Daniel. Se não perder jogadores, cara. Isso aí é uma possibilidade também, cara. Mas eu acho que esse processo é difícil tanto de chegada quanto de saída, tá, Nelson? Eu não vejo assim.
Eu não vejo uma grande movimentação, é aquilo que eu falava antes. Tá, eu tenho um jogador, tá? Ele vale 20 milhões de euros. Mas aí eu estou presidindo um clube que foi impactado diretamente com essa questão da pandemia e acompanhando, inclusive, os problemas econômicos do mundo. Porque, como eu disse, o futebol não é uma bolha. Esse produto que me vale 20, se vier uma proposta de 10, eu vou ter que vender dependendo da realidade. Só que é o seguinte, quem tinha dinheiro ou quem tinha condição de pagar 20 antes da crise vai ter condição de pagar 10 depois, mesmo que seja o valor inferior. Então, acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu temo muito, inclusive, até pela nossa profissão, né? O rádio esportivo aqui no Rio Grande do Sul, que vai de mal a pior. Acho que ele vai ser impactado também. Cara, não é hora de fazer loucura. Não é hora de fazer loucura. Já se tem problema demais como tá. Ah, mas o Grêmio... Porque o Grêmio é o seguinte, o Grêmio tem dinheiro em caixa, tá? O que o Grêmio acordou com os jogadores? O Grêmio acordou em cima de um valor que ele não vai receber diante de uma projeção que faz, que ela pode ser pessimista, uma projeção que se faz de 3 meses. Perfeito. 3 meses sem jogar, o Grêmio deixa de arrecadar 25 milhões de reais. Então, para não complicar lá na frente, faz o acordo antes. Depois tem outra. A direção do Grêmio acordou com um grupo de jogadores que esse valor vai ser pago em 2021, no momento da parada. Aí desembarca um reforço, como é que isso vai repercutir no grupo? Verdade, verdade. Isso vai dar muito problema, né? Daniel, Claro. entrando então, vamos entrar no nosso assunto principal dessa live, que é essa questão do futebol e do rock, que é algo que nos interessa muito também, né? Mas da mesma forma que o corona impactou no futebol, também impactou nos shows, né? A gente tem aqui o show do Metallica, o show do Kiss, que foram alterados aqui em Porto Alegre. Inclusive, tem uma questão aí do show do Kiss, que ainda não tem local, né? Não tem local, porque parece que não vai ser mais na Arena do Grêmio, né? Parece que não vai ser mais na Arena do Grêmio. Passaram para novembro e dezembro os shows. Então, o coronavírus também está mexendo na questão da música e na questão do rock. Nós aqui na aldeia vamos sofrer também essas questões. Como é que tu vê essa situação dos shows sendo alterados também, cara? Isso aí é natural, né? Isso aí é natural. Até fiquei surpreso que o Metallica, o Lars Ulrich, né, acabou se manifestando nas redes sociais e tal, e ele que meio que fez um anúncio do show em Porto Alegre para o dia 14 de dezembro. Eu, sinceramente, eu achei que não ia rolar esse ano. Cara, eu não sei nem se é uma boa, mas enfim, né? Pega um cara, por exemplo, hoje, eu tenho um problema de hipertensão, eu sou grupo de risco, então eu tenho que me cuidar, né? Mas pelo menos está lá para o final do ano, mas eu acho que ainda vai impactar, porque quem comprou... 14 de dezembro. Isso aí. Quem comprou o ingresso, tá beleza, tá beleza. Agora, lá na frente, diante da situação que se desenha, inclusive a economia do Brasil não vai evoluir, nós teremos 0 de evolução, a economia vai estagnar ou vai piorar. Não há nenhuma perspectiva de um sinal de crescimento na economia no Brasil, com tudo que já aconteceu. Se bem que, é claro, tem muita gente tentando alarmar a situação e tal, mas, cara, é muito difícil, vai ter muita gente quebrando, vai ter muita gente devendo, então isso vai interferir, né? O show é uma coisa secundária. A gente se encontrou no show do Iron lá, eu gastei 500 pau no ingresso, cara. Muito caro. Entendeu? É uma coisa que eu tava a fim de ir e tal. Agora, hoje, eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses, né? Então, acho que até esse controle aí vai dar uma mexida no processo como um todo, né? O show do Kiss ficou para o dia 19 de novembro. Só 19 que de local novembro. ainda indefinido, porque tem essa questão da arena, que pode ter jogo de Libertadores ou de Brasileirão, enfim, então parece que não vai ser mais na arena. Só que daí tem uma outra questão, né, Daniel? Os ingressos são caros, como a gente estava comentando, mas e o cara que comprou um ingresso, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara comprou um camarote, eu tenho grana e comprei um camarote, eu quero ver o show do Metallica no camarote da arena do Grêmio. Mas aí é o seguinte,
É um roqueiro gourmet, né, cara? Roqueiro gourmet, roqueiro Nutella, roqueiro Nutella, tá? Mas vamos ver que o cara tem a grana e diga assim, poxa, é o show da minha vida, é o show da minha vida, cara, eu quero assistir e vou gastar 1.000, 2.000, sei lá quanto, pra assistir no camarote da Arena. E ele pagou essa grana. Pô, ó a chefia aí, hein? A chefia tá na área, não vi? Ô, Meneghetti, hein? Grande Meneghetti, um abraço pra ele, grande abraço. E assim, cara, o cara pagou R$2.000, 3, 5 mil, sei lá, para assistir no camarote da Arena o show do Metallica. E daí os caras transferem para o pátio da Fiergues, cara. Como é que fica a situação desse cara que pagou essa grana aí, né, meu? E vai ter que assistir de pé no pátio da Fiergues, né, cara? Tá, mas assim, ó, o camarote é o próprio camarote da Arena, tá? Cara, na Fiergues tu vai ficar muito mais perto do palco, por exemplo, né? Cara, mas tu não vai ter o conforto, né? Tu não vai ter o conforto do camarote. Cara, tu vai num show de rock, tu quer ter conforto, mas nós Nelson. Falando não existe, cara. Não existe. Esse cara vai perto do palco lá e vai curtir igual, velho. Tá louco? Cara, vai ficar em cadeira estufada para ver o Metallica. Ou para ver o Iron, por exemplo, né? Sempre tem, sempre tem. Faz parte, é da vida. Cada um, né? Pois é. Mas o que eu falo é o seguinte, então, olha a situação que ocorre também, né? De ter que tratar essas situações pontuais aí numa transferência de local do show, né? Que é o que vai acontecer com Metallica, que certamente vai acontecer com Kiss, né? Porque também teve gente que comprou para assistir na cadeira acolchoada lá, como é? A Gold lá da Arena, enfim, né? E vai ter que assistir de pé em algum lugar, né? Tu sabe que esse show do Kiss aí, eu não sei como é que realmente vai se fazer, porque eu me lembro quando o Kiss fez o show aqui no Jockey Club, era um show que tinha que nem o show do Iron, né? O show do Iron, ele é, na verdade, um mega espetáculo, né? Ele não é só a questão do som, a questão da banda, ele tem todo um palco, né? Ele é um show com muito movimento, achei um puta de um show, né? E o show do Kiss também, é o último show, então os caras vão impactar, como aconteceu naquele show que ocorreu aqui no Jockey Club, por exemplo, né? Porque, cara, o palco é grande, tem uma mega estrutura por trás, é um show pirotécnico, é uma loucura. Então, depende muito do lugar. Eu, sinceramente, eu já fui em alguns shows na Fiergues. Eu fui no show do Aerosmith, foi um baita show, né? Era um dia que estava chovendo. Ficamos na frente do palco, né? Tava chovendo e tal. Mas, enfim, o Rafael Pfeiffer, grande bruxo, conseguiu o ingresso porque eu tinha conseguido o ingresso do show do Metallica antes aqui, lá no Parque Condor, que foi aquela... Rafael Pfeiffer, fã de pagode, né? Mas que curte um rockzinho também, né? Curte um rockzinho. De vez em quando, Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Então o que aconteceu? O show do Metallica, o show anterior aqui em Porto Alegre, ele estava lá no site, no Zequinha Stadium, né, que era o Passo da Areia. Aí parece que a Associação de Moradores reclamou por causa do barulho. Vocês queriam um show sem barulho, tá? Beleza. Aí foi no Parque Condor lá, uma chuva desgraçada. Bom, a gente foi no show, barral aqui, ó, não tinha a mínima condição. Tênis, meia, bermuda e camiseta, tudo fora, não deu para aproveitar nada, porque era um Woodstock nos anos 2000, era uma coisa assim impressionante. Até me lembrei de um amigo nosso aqui, tô vendo o Meneghetti aí, que se tivesse lá diria legal, né? É uma loucura, né? Mas enfim, e aquele show não tinha condição, foi uma coisa meio emergencial. Na Fiergues, não, o estacionamento é grande. Então eu assisti o Aerosmith na Fiergues, fui num dos piores shows da minha vida, foi o show do Guns, né? Um dos piores, não, foi o pior. Foi aquele que ele demorou 6 horas para entrar no palco? Sim, quando o show começou, a primeira música, eu peguei minhas coisas e saí, porque eu digo, não vou ver esse cara em final de carreira me deixar 5 horas aqui esperando. A hora de começar o show, ele estava jantando no Rio de Janeiro. Ele fez isso em Santiago do Chile, os caras viraram a van com ele dentro, né? O Axl Rose em fim de carreira total. Qual é o outro show? Eu sei que eu fui em 3 shows, eu agora não me lembro o outro. Mas ele tem a estrutura, cara, ele tem a estrutura. Talvez possa atender à expectativa disso. Mas, claro, é o tipo de show que o melhor é em estádio. O Iron, quando fez um show anterior aqui, foi feito no Gigantinho, o que eu achei uma vergonha, um absurdo. Puta, é show de estádio, cara. Aí os caras ficaram bravos
quando eles usaram um trecho de Porto Alegre naquele DVD, o Flight 666, que aparece 5 segundos a imagem de Porto Alegre, que é só um cara correndo no aeroporto atrás do ônibus do Iron. Aí os caras, não deram bola para Porto Alegre, mas Porto Alegre não deu a estrutura para fazer o show. Tanto que fez o show na Arena do Grêmio e, puta, foi um baita num público, né? Então é show de estádio. Isso também já vai ter a interferência, porque a gente não sabe quando é que vai ter jogo, como é que o futebol vai voltar, quando vai voltar, de que forma vai voltar, então o show vai ter que se adaptar a essa realidade também, né? Sim. Cara, na tua opinião, rock e futebol, eles andam juntos ou eles são separados? Como é que tu vê essa relação aí do rock com o futebol, cara? Cara, eu acho que no Brasil rock é uma coisa e futebol é outra. Bem diferente, né? Não tem, eu não vejo nenhum tipo de sintonia, até pela origem e tal, né? Os caras acompanham muito mais o samba, o pagode, o sertanejo. Alguns gostam desse funk aí, que eu acho um negócio lamentável, né? Mas tudo bem, né? Eu gosto de ver o Big Brother, né? Todo mundo é machista no Big Brother, mas na hora de botar a música, né? Quero ver a tua bunda arrastar, elas adoram. É um negócio assim impressionante. É incrível. Com o perdão da expressão, mas é a mais pura verdade, né? Então, acho que o futebol aqui não tem mais um cenário, né? Que é um cenário, porra, uma história riquíssima do rock e a Inglaterra, né? O cenário inglês. Então eu vejo muito mais a identificação. Eu não sei se tu chegou a ver o vídeo, acho que foi o Noel Gallagher, né? Do Oasis, né? O Oasis, que entrou no vestiário do Manchester City, comemorando o título e tal. E ali tu via os jogadores cantando, né? Os caras conhecem. O único que estava sentado lá olhando pro nada era o Gabriel Jesus, que nunca ouviu falar em Oasis, pelo jeito, né? Mas, enfim, é uma coisa meio de cultura. Então a gente criou muito samba, futebol e cerveja. Então não tem como ter a relação, a entrada, a penetração do rock, de fato, no futebol, né, cara? Isso até a gente vê, cara, assim, é bem distinto. Tu vê lá na Inglaterra, identificação do rock com o futebol. Eu até fiz uma listagem aqui de alguns personagens do rock que têm identificação bem próxima com seus clubes. São torcedores mesmo dos clubes. Eu listei aqui, ó, o Roger Waters, que é ligado ao Arsenal, o Noel e o Liam Gallagher, que tu citaste agora há pouco, são torcedores bem entusiastas do Manchester City, né? O Glenn Hughes do Deep Purple e o Robert Plant do Led Zeppelin, olha, Deep Purple e Led Zeppelin, cara, eles são torcedores bem firmes, assim, do Wolverhampton, né? O John Deacon, o baixista do Queen, sim, que torce para o Queen Park Rangers, o Rod Stewart torce para o Celtic Glasgow, lá da Escócia. Rod Stewart que foi jogador de futebol, né? Foi jogador. O Ozzy torce para o Aston Villa. E aí a gente pode lembrar de outros também que têm identificação com o rock. O Iron Maiden. No Brasil, não, era o Steve Harris mesmo, né? Então, tô falando do líder da maior banda de metal que existe, que é o Iron Maiden. Se tu pegar a capa do Somewhere in Time, né? Eu não sei se a galera já pegou ali, naquela passarela tem West Ham 7, Arsenal 2, eu acho que é alguma coisa assim, né? Até começando a sessão de mostragem de CDs, eu quero trazer esse aqui, ó. Esse aqui é o Iron Maiden virtual, que é o disco do Iron com o Blaze Bayley, não era o Blaze Bayley. Mas eu trouxe esse CD porque eu quero mostrar um negócio aqui, ó, que vem bem a calhar no nosso assunto envolvendo futebol e rock. Olha aqui, ó. Olha, essa aqui, cara, esse aqui, ó, no encarte do CD, estão os caras do Iron Maiden com jogadores da época lá do futebol inglês, né? Fazendo essa foto do time do Virtual Futebol Clube, enfim, não sei qual é o nome que eles deram, depois eu vou olhar aqui direitinho. Mas então aqui tem a identificação. E depois ali no fim, tem uma outra foto dos caras, não sei se dá para ver direitinho aí, com a camiseta do West Ham, que é o time do nosso queridíssimo Steve Harris, o líder do Iron Maiden. Então, que aliás, em parceria, acho que foi com a própria Umbro, o Iron, tanto que tem o cartaz promocional o Zabaleta
E Aham. o Steve Harris com um uniforme numa edição especial. Estou tentando comprar essa camiseta. Agora acabou a possibilidade, que vai levar. Normalmente ela leva 28 dias úteis para chegar, e agora, com tudo parado, eu vou receber em 2024. Então eu vou dar uma aliviada por enquanto, vou esperar a coisa voltar ao normal. E eles lançaram uma edição especial da camisa, que é um uniforme do West Ham com a camisa do Iron. Então ela tem as mesmas cores, o símbolo é diferente, é o Ed, né? Que é o mascote do Iron, e ao invés da propaganda, que eu agora não sei se é Betway, agora não sei como é que tá a propaganda do West Ham, aparece o nome do Iron Maiden, mas uma camisa que ficou muito bonita também, bem legal. E aqui, poxa, eu listei esse monte de rockstars aqui, caras ligados a grandes bandas, caras do rock conhecido mundialmente. Daí eu tentei fazer o mesmo exercício aqui no Brasil, cara. Ah, Cara, tem um outro nome, eu não sei se eu falei. Sir Elton John, né? Elton John, sim, é do O Everton, Elton John né? foi presidente, né? Sim, Ele sim, foi sim. presidente, ele foi dirigente, ele foi dono de clube, então... Do Everton, né? Então, Ah, assim, eu tentei fazer esse mesmo exercício, Daniel, aqui no Brasil, tentando lembrar assim, pô, cara, qual é o roqueiro brasileiro que tem ligação com futebol, algum roqueiro conhecido e tal. Cara, não, olha, a única coisa que me veio na cabeça agora foi a banda Skank, lá de Minas Gerais, que tinha identificação com futebol, vivia fazendo letras aí ligadas ao Cruzeiro, ao Atlético, ao futebol em geral. vou Não me te lembro de dizer mais um ninguém. cara, para ver como a realidade do futebol brasileiro, até nesse aspecto, é diferente, tá? Olha como faz tempo. Walter Casagrande. Casagrande. Casagrande Sim, era sim. roqueiro. O cara que gosta de rock também, que parou de jogar, mas hoje é técnico, o Rogério Ceni. O Gersene. Aqui do Inter eu me lembro do Rafael Sobis, né? Rafael Mas não me lembro Sobis. de mais ninguém. Rafael Sobis, que sempre se identificou como um cara que gosta de rock, mas olha a dificuldade que nós estamos tendo para encontrar jogadores ou então bandas de rock que têm ligação com o futebol. Então vem bem em cima da nossa tese de que aqui no Brasil, realmente, cara, futebol é com samba, pagode e funk, né, cara? É isso aí. Eu, eu, É isso eu aí. me lembro de um jogador que atuou no Inter, que era roqueiraço mesmo. Tanto Uhum. que ouvia muito o Iron Maiden. E eu me lembro até de uma matéria que foi feita com ele e tal, faz tempo isso. Norton, que era zagueiro, tinha cabelo comprido e tal, era um grande fã de Iron Maiden, o que não é comum, né? Mas nem um pouco comum, né, cara. Cara, por que tu acha que a juventude brasileira não tá escutando mais rock, cara? O pessoal só tá curtindo sertanejo, pagode e Cara, sofrência. pois é, eu vejo pelo meu enteado também, né? Tentei doutrinar, mas não foi muito possível. Se bem que ele gosta de reggae, gosta de música pop e tal. Né? Cara, eu vejo uma série de fatores assim. Primeiro, eu sou meio saudosista, tá? E eu acho que a evolução tecnológica nesse aspecto, ela tirou um dos grandes prazeres que o cara tinha, que é de abrir um disco, folhear o encarte, ou daqui a pouco esperar o lançamento do disco para ir comprar, esperar a chegada. Isso aí acabou, né? Hoje tu liga o celular, tá ali no Spotify e deu. Então te Tá tirou bom. muito prazer, né? A música brasileira hoje, eu acho ela horrorosa. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Eu acho que tem muita porcaria hoje na mídia. Tem muita música ruim, tem muita banda horrível, né? E de um nível baixíssimo, baixíssimo. E eu estou falando até na minha área, né? Porque bandas novas hoje eu tenho escutado muito pouco, para não dizer que eu não escuto, né? Então acho que realmente se perdeu um pouco. Acho que foi um bombardeio tão grande. Eu acho que tem uma parada das gravadoras, a história do jabá também. Aquilo acabou meio que direcionando para uma linha só, né? Então a gente vive muito da moda. Então agora é o funk, antes era o sertanejo, aí era o pagode, aí tinha 5 O milhões axé. de grupos de pagode no Brasil. Axé, aí era só axé, aí depois parou só sertanejo, agora é só funk, cara. A coisa tá meio, sabe, dá uma mistura assim que. E tu mistura, tu tem uma série de estilos musicais, mas para tirar alguma coisa de qualidade mesmo, é Mas será, difícil.
Será que não é porque o consumo dessas músicas ele é fácil? Não te exige um pouco mais de, né, de entender um pouco da melodia, entender um pouco da letra, da questão da poesia? É fácil tu botar um funk lá para tocar e tu sair rebolando e tomando uma cerveja, litrão lá, né? Então, Tá mais fácil. Claro que tem a coisa, eu não uso muito isso, tá? Ah, mas essa é a cultura popular. Não, alto lá, alto lá. Né? O samba é uma cultura popular, o samba é de raiz. E olha a diferença, né, de qualidade para um samba que se faz hoje. Pô, convenhamos, né, cara? Então não é por aí. Eu acho que a questão da rede social, como é que eu poderia te dizer, cara? Eu acho que fica muito em cima do personagem e pouco em cima da qualidade, entendeu? Ah, o Gustavo Lima, papapá. O Gustavo Lima fez uma live lá, se encharcou, botou 7 milhões. Acho um cara muito talentoso, da puta voz e tal. Acho que na área dele ele é bom, respeito o trabalho dele. Agora vai ser o Daniel Oliveira tomar 2 latão, se empinguçar e fazer uma live, o que não vão dizer? Né? 2 não, 2 vezes 10, né? Então tem muito isso, né, Nelson? Não adianta. E a rede social hoje, ela bate, perdão, bati no tripé da câmera aqui, ela bate muito na figura do personagem. Né? sim. E o artista hoje também ele está mais próximo das pessoas. O lado positivo é que ele consegue propagar mais o trabalho dele, né? Mas eu acho que às vezes falta um pouco mais de cultura musical, cara. É uma coisa assim que me... Cara, eu vou te dizer o seguinte, a gente tá falando da nossa área, tá? Falando da nossa área. O que tem de novo hoje? Na nossa época, mas na nossa época a gente consumia rock, cara. Consumia uma música de melhor qualidade, porque as bandas talvez fossem melhores, porque enfim, não sei, cara. Na nossa época a gente consumia, e isso me preocupa porque a nova geração não quer consumir, cara. Ou mas não assim, tem banda boa, ou não quer consumir, cara. Eu comecei a ouvir rock cedo. Sim. Na minha época eram bandas que tinham 15 anos de estrada. Qual é que foi o seu primeiro disco? Hoje tem 40. Meu primeiro disco foi o Iron Maiden mesmo. O primeiro disco, com Paul Dayano no vocal. Primeiro do Iron. Primeiro do Iron. E o segundo foi British Steel, do Judas Priest. Baita disco também. Baita disco. Começou bem. Cara, vamos mostrar aqui. Eu trouxe alguns materiais e vamos discutir em cima. A gente tá falando de futebol e rock, tá? E rock. Eu trouxe aqui a camiseta aqui do Fito Paz, que é o roqueiro argentino. Fez um belíssimo show online, né? Dá para chamar dessa forma aí. Eu sou muito fã dele, gosto muito da trajetória dele, gosto mesmo pra caramba. E ele é um torcedor fanático do Rosário Central. Sim, ele mesmo, em várias manifestações e músicas dele, ele coloca que ele é cananja de coração. Então, ele é torcedor do Rosário Central, Fito Paz. Ele é identificado com futebol, já fez show, inclusive, com camisetas do Rosário. Eu trouxe uma outra camiseta aqui, Daniel, para a gente discutir também, já que eu estou falando de rock latino. Eu gosto muito de pesquisar rock latino, cara. Então, eu pesquiso muitas bandas da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do México. E tem muita coisa boa, cara. Por incrível que pareça, na América Latina, que não Brasil, a juventude consome rock, gosta de rock, lota os shows e curte muito rock and roll. Aqui no Brasil é que nós somos uma ilha, cara, e uma ilha negativa nesse sentido. A juventude da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia gosta muito de rock. Estou trazendo aqui uma outra camiseta aqui, ó. Essa aqui é a banda uruguaia Quarteto de Nós, tá? Que é uma das principais bandas de rock lá do Uruguai, tá? Ótima banda, uma banda de muita qualidade. O Felipe, acho que foi o Felipe Duarte que me falou, e eu ouvi. Eu não gosto muito do som argentino, uruguai, é uma coisa que não me... mas eu vejo... eu acho diferente, mas eu, reconheço, eu curto o Fito Paz, Charly Garcia, eu acho um cara também talentosíssimo, né? Mas tem coisas boas, né? Às vezes elas não têm. É que, na verdade, é o seguinte, Nelson, o rock é trabalho... Hoje, o rock é trabalho de garimpo. Né? Então, tu tem que... O YouTube, nesse ponto, ele é fundamental. Você acha muita coisa antiga no YouTube com possibilidade de daqui a pouco tu relembrar ou conhecendo a história das grandes bandas, porque atrás, né, da grande banda tem a outra banda que começou, né, cada um no seu estilo, cada um na sua área.
tu consegue encontrar esse tipo de material que é bem interessante também. Aliás, até eu trouxe essa camiseta do quarteto, até vou mostrar de novo aqui, porque isso aqui, ó, é de uma música, Gaúcho Power, é o nome dessa música, tá? Por que que eu trouxe essa camiseta? Quem fez foi o Pancho Rivas, que é um cara aqui de Porto Alegre, que ele faz camisetas de bandas e de futebol, com tema futebol também muito bacana, recomendo para quem não conhece o trabalho do Pancho. Ele é um cara muito legal, e ele faz sob encomenda. Essas duas camisetas ele fez para mim sob encomenda. Essa do Quarteto de Nós, por que que eu mandei fazer essa do Gaúcho Power? Porque ela tem uma história muito interessante, essa música. Essa música é do último disco dessa banda uruguaia, e numa entrevista o vocalista contou por que que ele fez essa música. Essa música, basicamente, a letra fala o seguinte: exalta a questão do gaúcho, da importância do gaúcho, mas não aquela coisa meio folclórica, assim. A questão da garra do gaúcho, a questão da personalidade nossa aqui, dessa região do mundo, aqui da Bacia do Prata, enfim. E perguntaram para ele, por que que essa música, cara? Um rock falando das questões folclóricas, gaúchas, enfim, ele disse assim, olha, essa música surgiu, eu pensei em fazer essa música depois da Copa do Mundo de 2014. Depois da Copa do Mundo de 2014. Porque depois da final da Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha ganhou da Argentina, eu estava numa gira pela Europa, enfim, eu estava na Europa, e ele abriu os noticiários da Espanha, da Itália, da Alemanha, lá da Europa, e a manchete era mais ou menos essa, basicamente essa. Alemães detonam os gaúchos, alemães acabam com os gaúchos da América do Sul. E ele disse assim, cara, quando eu abri as manchetes dos jornais, no final da Copa do Mundo, enchendo a bola dos alemães e meio que menosprezando a América do Sul, menosprezando os gaúchos, aquilo me gerou um sentimento de raiva tão grande que eu pensei assim, eu preciso escrever uma música que exalte a importância desse perfil, dessa personalidade nossa aqui do sul da América do Sul. E daí ele criou essa música, Gaúcho Power, que eu recomendo para quem não escutou ainda, escute, tem no YouTube aí do Quarteto de Nós, um som bem bacana, um rock bem legal dele. Então, aí tem essa analogia entre o futebol e o rock, Daniel, nessa banda do Uruguai, que é o Quarteto de Nós. Né? Tem alguma coisa na música falando sobre o Higuaín ou não? Não fala. Porque eles são uruguaios, né? Não, mas igual é o futebol sul-americano, né? Sim. Porque como teve a estampa em relação à Argentina, o Higuaín perdeu um gol naquela partida que não tem explicação. Verdade. E se faz o gol ali, eu acho que a Argentina levava o caneco, viu, cara? Claro que sim, não tenho dúvida. Levava o caneco e assim, ó, ia mudar uma situação também. Aquele título da Argentina ia mudar uma outra situação que eu não sei se concorda comigo em relação ao Messi. Tá? Aí está dando uma oportunidade de a gente entrar num assunto que eu tenho interesse em discutir, a questão do Messi, cara. Porque se a Argentina ganha aquela Copa, com aquele gol do Higuaín, enfim, no Brasil, o Messi levando... O Messi fez uma boa Copa, cara. 2014 o Messi fez uma boa Copa, cara. Sim. O Messi, eu acho que ele subiria um patamar e poderia aí ser colocado, ao meu ver, se não maior, no mesmo patamar de Maradona, cara. Para mim, Messi ainda está abaixo do Maradona, cara. Não, também acho. O Maradona jogava muito mais do que o Messi. Muito mais. E o Maradona ganhou a Copa de 86 praticamente sozinho, né? Em cima daquela... Sim. Com aquela seleção da Copa de 86, o Maradona levou nas costas. Assim como fala-se que o Romário levou em 94 o Brasil, em 86 foi o Maradona, cara. Hoje, tu sabe que hoje é interessante isso, né? Claro que é uma comparação de um grau diferente, tá? Mas o que nós temos hoje de diferente no futebol? Esse menino, o rapaz aí, menino Ney. O menino Ney hoje é o diferente, né? Ele é o cara que apresenta algo que hoje nenhum jogador do futebol brasileiro tem a capacidade de apresentar. Pode ser forte, que eu vou dizer, mas eu vi um cara que, ao meu ver, jogava muito mais do que o Neymar, né? E que, lamentavelmente, não conseguiu ser o jogador que se esperava, porque teve uma vida abreviada, né, em virtude de um acidente automobilístico. Eu estou falando do Denner, que jogou no Grêmio, que era da Portuguesa, que jogou no Vasco da Gama, que, cara, era um craque de futebol e, ao meu ver, era um jogador que, embora um futebol de outra época, ele tinha muito mais recurso técnico do que o Neymar.
muito mais recurso técnico do que o Neymar. Então, para uma geração que de repente não viu jogar, eu recomendo que procure lances do YouTube para ver a genialidade desse garoto, porque ele era muito jovem, né? E tudo que ele poderia representar realmente para o futebol brasileiro, né? Sim. O Denner jogou muito, cara, jogou muito. Cara, vamos seguir aqui no rock. Eu trouxe alguns CDs, cara, e eu queria que tu comentasse aí, dando teus pitacos em relação a ele. O que tu acha desses caras aqui? Megadeth, essa é uma história muito interessante. É uma história muito interessante de um cara que surgiu do nada, numa obsessão, né, de criar uma banda de um cara que, ao meu ver, é uma das figuras mais problemáticas do rock, que é o Dave Mustaine, né? Que agora até se redimiu. Hã? Muito virtuoso, toca pra caramba. Não, ele é um músico de mão cheia, né? Mas era um cara que teve uma série de problemas, né? Para quem não sabe, ele foi expulso do Metallica, né, no começo da carreira. E hoje até eu estava me lembrando assim, e digo, puta, eu vou trazer uma opinião que pode não agradar muita gente. Como ele foi expulso da banda, ele era um cara que bebia demais, teve problemas de relacionamento, problemas com drogas, se pegou a soco, né, com o Hetfield, quase eletrocutou o primeiro baixista da banda. Era um cara irresponsável, maluco, né? Para ter uma ideia, a saída dele do Metallica é um negócio espetacular, né? Porque eles estavam no estúdio, estavam fazendo alguns shows e tal, e aí eles estavam ensaiando para mais um show que ia ocorrer. Ele tomou um tragoléu, Nelson. Todos eles se embebedaram no estúdio, e ele foi o cara mais... o cara que ficou mais sequelado, que mais demorou para acordar. E quando ele acordou, ele viu que as roupas dele estavam arrumadas ali para... A banda decidiu que ele ia sair. E aí ele disse, mas eu não posso ficar fora da banda. Os caras, não, tá fora da banda, não tem condição. E tu vai voltar para casa. E ele disse, mas e quem é que vai para Sim. Para ver como é que é o negócio. E aí, cara, sem um puto pila no bolso, sem nenhum pila no bolso nessa volta dele de ônibus, ele disse, eu vou fazer uma banda que será melhor que o Metallica. E aí, claro, ele... Cara, a merda foi o seguinte, ó, eu não sei se é verdade, né? Eu acompanhei essa história, assim, é o que se fala que o disco Kill 'Em All, que eu falei do Metallica, que é um dos que eu mais gosto, foi o primeiro disco. Esse é o cara que nós estamos falando. Primeiro disco dele, tem 4 faixas desse disco do Metallica que, segundo o Dave Mustaine, foi ele que compôs sozinho as músicas. E aí, se tu olhar e pegar o disco, tu vai ver que o nome dele é o último, assim, na questão da criação das músicas e tal. E ele montou uma banda que teve problemas também muito pelo comportamento dele, né? Porque ele desmanchou o Megadeth umas 500 vezes, né? Mas ele é um cara que eu acho um puta músico e eu gosto mais do Megadeth do que Metallica, sinceramente. Eu acho que Metallica tem os clássicos, mas a concepção da banda eu acho muito mais interessante. Vamos lá. Inclusive, Daniel, na minha opinião, cara, eu sei que isso aí é muito pessoal, a gente faz listas das melhores músicas, daquelas que a gente mais gosta, mas para mim, o hino do heavy metal, tá? Para mim é Holy Wars, cara. Para mim, Holy Wars é o hino do heavy metal. Eu acho ela muito bem construída, aquela música. Ela é muito bem construída, cara. Com várias quebradas de ritmo, enfim, com uma introdução cavalar, assim. Eu sinceramente, eu acho o Holy Wars o hino, cara, do metal. E para mim, é que sempre eu me lembro quando pensar assim, qual é a música que personifica aquele estilo? É o Holy Wars. Holy Wars. Cara, outra banda aqui, ó. Sepultura. O que acha Sepultura, cara? Cara, eu acho uma boa banda. Eu acho que foi uma das coisas... Porra, cara, olha como passa o tempo, né? Uma das boas bandas que o Brasil conseguiu revelar, né? E aí vão dizer o seguinte, porra, mas os caras não cantam nada. Eu não vou ser preconceituoso. Embora eu não goste de muita coisa que se produz no Brasil hoje, em termos de música, eu vejo muito talento. Alguns não têm, mas muito talento, né? É que é o do gosto das pessoas, né? Caneta Azul fez sucesso, né?
Então o que que eu vou fazer, né? Tem cara que gosta de tomar cerveja quente no verão e sair de mão dada com mulher feia. O que que eu vou fazer, né? Cada um, cada um. Mas o Sepultura, na geração, eu me lembro que foi uma banda, cara, que ela teve um respeito muito grande. E a música que eu mais gosto é a música que é do Beneath the Remains, eu acho que é Inner Self, que é, acho que é do Beneath the Remains, que eu entendo que é uma música muito bem feita. Muito bem feita. E a versão, né, de Orgasmatron do Motorhead é um troço espetacular, né? Agora o Sepultura com a formação clássica, né? Com os dois irmãos Cavaleira, o Paulo lá e o Andreas Kisser, né? Para mim essa que tem uma banda que eu gosto também, que é o Soulfly, né? Soulfly, boa banda. Boa banda. Recomendo aí para quem não conhece. Vamos para outra agora. Rock progressivo aí. Rush. Cara, como é que eu posso te falar? Eu curto os clássicos, entendeu? Curto os clássicos. Se tu chegar e disser assim, quantos discos do Rush tu tem? Nenhum. Mas é um som que eu respeito. É uma vibe, uma energia que não é muito a minha praia, assim. Mas, cara, nós estamos falando de uma das maiores bandas do rock psicodélico. Show inesquecível, Estádio Olímpico, cara. Eu estava lá no Estádio Olímpico. Um baita show, cara. Baita show no Olímpico. Eu até não fiz muita questão, mas enfim. Esse era um show que, por exemplo, eu não iria. Inclusive, faleceu ano passado. Não, foi esse ano. Foi esse ano. O Peart, né? Para mim, um dos maiores bateristas, se não o maior de todos os tempos. Vamos de camisetinha aí de novo. Essa aí é... E aí, camisetinha? Cara, tu sabe que essa é uma banda que eu tenho uma das grandes dúvidas de uma pergunta que muita gente me faz e eu confesso que eu não sei responder. Quem era melhor? Bon Scott ou Brian Johnson? Eu não consigo responder pelo seguinte. São dois estilos diferentes, mas são dois caras que cantam com energia. Né? E o AC/DC, ao meu ver, fez um dos melhores shows da história do rock, que foi em Buenos Aires, Monumental de Nunes, Live at the River Plate. Cara, tem um take da câmera em cima, assim, acho que está na parte de cima do estádio, né? Na cobertura do estádio. Eu não me lembro qual é a música, que filma a galera, cara. Devia ter, sei lá, 50, 60 mil pessoas lá, pulando ao mesmo tempo, cara. É uma loucura aquilo lá. É uma loucura. E aí vem bem a calhar em cima daquela nossa tese, que os castelhanos gostam de rock. Gostam. Os castelhanos gostam de rock. A juventude da América Latina, fora Brasil, gosta de rock, cara. Uma pena que a nossa juventude não gosta. Cara. Eu adoraria ver, cara. É um show que eu gostaria muito de ver, cara. Uma pena, eu até ia te falar sobre esse show quando a gente estava falando e tal, para fazer realmente um comparativo do que seria. Esse show, se ele fosse no Brasil, com a mesma qualidade da banda e com a mesma estrutura física de palco, de qualidade de som, ele não teria tanta energia como ele teve sendo em Buenos Aires. É uma coisa assim realmente absurda, impactante. É um show que já começa arrebentando e termina explodindo. É verdade. Mas muito por causa do público, né, cara? Por causa da galera, sim, né? Sim. Mas aí é a história do time. Às vezes o time, se bem que não é o caso do AC/DC, mas às vezes tu puxa a banda. Né? Os caras entram numa vibe em cima do que está acontecendo justamente ali na frente deles. Então, aquele show do AC/DC foi um troço absurdo, cara. Absurdo. Verdade. Um abraço para o Osiris Marins, que está nos assistindo aí também. Grande Osiris. Grande Osiris. Osiris, estamos falando de rock, cara. Olha só. Mais um aqui, Daniel. Vamos falar desses caras aqui, ó. Rage Against the Machine. Banda que tem uma puta de uma trajetória, parou e depois voltou. Teve ainda a mistura do Audioslave e tal. Cara, som pesado e hip hop, né? É uma batida, assim, impressionante. Impressionante. Tom Morello e Zac de la Rocha. Cara, o Zac de la Rocha entrou na banda muito pelo Tom Morello, né? Que foi acompanhar eu acho que eles foram tomar um tragoléu, alguma coisa assim,
e o Zac de la Rocha estava fazendo o famoso freestyle, né? Que é aquele improviso e tal. E ali ele viu um potencial no cara e eles conseguiram unir as duas coisas. Acho que é uma banda que tem um som cru, um som pesado demais, um som muito bem feito, diga-se de passagem, muito bem feito. Ele é Tá? minimalista, né, cara? Ele é um som meio minimalista, mas ele é minimalista com conteúdo, podemos dizer assim. Conteúdo. Os caras... na verdade é o seguinte, né? Eu acho que era o avô do Zac de la Rocha que lutou na Revolução Mexicana, né? Então tem aquela identificação com o movimento zapatista, são caras totalmente de esquerda e tal, né? Enfim, mas ela é uma banda que ela tem conteúdo, né? É que nem meu pai que dizia, não sei como é que tu consegue ouvir o Iron, mas se tu pegar e esmiuçar as letras do Iron, cara, é um retrato da história, é um trabalho de pesquisa, não é nada que de repente não tenha sentido, é tudo construído em cima de um aprendizado, né? Porque o Bruce Dickinson é um historiador, né? Então ele tem essa facilidade, inclusive, para fazer letras e tal. É uma coisa assim impressionante. E o Rage Against, guardadas as devidas proporções, é uma banda que eu curto demais e respeito horrores. É uma banda com consciência política muito aguçada e num país que é um país de tendência sempre liberal. Que liberal, é. E eles com um viés totalmente de esquerda, né? Inclusive de esquerda um pouquinho até mais radical, radical. Dizer, né? Com letras bem radicais do ponto de vista político, né? Muito críticas ao governo americano. E mesmo assim eles não tiveram o trabalho deles obstaculizado, assim, prejudicado, enfim, né? É verdade. Então uma puta banda que é o Rage Against the Machine. Vamos para mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Judas Priest, que tem e aí? Uma das melhores vozes do heavy metal, né? Uma das melhores vozes do heavy metal, um cara que tem uma puta personalidade, né? Ele conseguiu encarar uma visão preconceituosa do rock, né? Porque, para quem não sabe, ele se assumiu homossexual. E tem dois, cara, eu pego assim, ó, sobre o Judas Priest, eu pego dois discos que, ao meu ver, eles são emblemáticos, tá? O British Steel, que é aquele que tem a Gillette na capa, e o outro disco que eu vejo que eles foram para uma outra vertente, assim, e que conseguiu ajustar a qualidade da banda a um som mais adaptado, que é o Painkiller, né? Painkiller é um negócio assim, é um petardo, é uma barulheira e é uma puta banda, né, cara? Sem dúvida. E tem um dos melhores vocais do rock, né? Cara, eu tô um pouco com medo aqui, porque tu sabe que o Instagram ele limita em 1 hora as nossas lives. Mas né? a gente pode voltar, cara. Tá louco? Pelas minhas contas aqui, falta de 1 ou 2 minutos pra gente ser limado pelo Instagram. Mas vamos voltar, dá pra voltar, meu. Voltar. Claro. Se o pessoal que está assistindo, está entrando, que já saiu, que depois quer voltar, a gente vai voltar. Nós vamos fazer mais, sei lá, quanto tempo for preciso. Porque eu tenho muita coisa que eu quero bater papo com o Daniel aqui sobre rock, né? É o momento da gente fazer aquela limpeza, de fazer a limpeza. Vamos nos limpar, vamos nos exorcizar. Chega de sofrência, chega de sertanejo, chega de axé, pagode e funk carioca. Vamos nos limpar, fazer aquela limpeza. Tá? Daniel, vamos lá, mais vamos entender aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Eric Clapton. Bah! Esse é completo, né, Nelson? Outro showzaço, Estádio Olímpico Monumental. Um dos shows inesquecíveis da minha vida, cara. Tava uma noite maravilhosa, uma lua cheia do cacete. Esse cara é sensacional, né? Sensacional. Sabe que o Eric Clapton tem tem uma história que é fantástica, né, na música. E até o seguinte, quem quiser pode achar no YouTube, tem uma banda Yardbirds, como se fosse Scotland Yardbirds, que vale a pena acompanhar. É uma banda que ele fez parte, né? E que depois Daniel, Oi, vamos voltar? Aqui tá me dizendo que vai cair em 5 segundos, tá? Então assim, ó, a gente vai refazer a live